Olá, boa tarde a todos. Em nome do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo César dos Passos, Assessoria de Comunicação do Ministério Público, agradece a todos pela presença e dá início à coletiva de imprensa a fim de esclarecer o posicionamento do Ministério Público na atuação da Operação Coffee Break. Participam da coletiva o Procurador-Geral de Justiça, Paulo César dos Passos, a Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, Nilza Gomes da Silva, Cristiane Mourão, promotora de Justiça e coordenadora do GAECO, Marcos Alex Veras de Oliveira, promotor de Justiça e secretário-geral da Procuradoria de Justiça, e Emi Luiz Souza, promotora de Justiça do GAECO. Por este ser um assunto de grande relevância à sociedade e ter gerado uma grande demanda da imprensa, o Ministério Público achou melhor proceder com essa coletiva para ter a certeza de que esse assunto, que requer muito cuidado e algumas informações que estão sob sigilo, sejam dados diretamente aos senhores. Gostaria de agradecer a compreensão e a gentileza de todos, informar que quem vai responder as perguntas será o Procurador-Geral de Justiça, que está aqui presente, e gostaria que cada um se nominasse para fazer a pergunta. Uma pergunta, por favor, por cada veículo. Por favor, quem será o primeiro? Não, nós vamos fazer primeiro uma abertura com o doutor Paulo César dos Passos, que vai fazer uns esclarecimentos, e depois a gente segue para as perguntas de vocês, ok? Doutor Paulo César dos Passos, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Bom, antes de começar, também queria registrar aqui a presença do doutor Alexandre Magno, chefe de gabinete deste Procurador-Geral de Justiça, e vamos dar alguns esclarecimentos a respeito da denominada Operação Coffee Break. Hoje, como é de conhecimento dos senhores, foi oferecida uma acusação formal, uma denúncia no Tribunal de Justiça acerca dos fatos que foram apurados nessa operação. Eu tenho que fazer, para que tenham uma compreensão, e peço a paciência, um breve relato do que é essa operação, no que consistiu, para que as pessoas tenham conhecimento das conclusões do Ministério Público. Então, a Operação Coffee Break, ela é uma investigação que teve início numa investigação feita pelo GAECO, num procedimento de investigação criminal feito pelo GAECO, 2/2014, e também no inquérito policial oriundo da Delegacia da Polícia Federal aqui de Mato Grosso do Sul, 530/2014. O primeiro, a investigação do Ministério Público, foi instaurada a partir de uma representação subscrita pela pessoa de Paulo Sérgio Teles, que atribuía a Gilmar Antunes Olarte e o seu então assessor Ronan Edson Feitosa de Lima a prática de vários ilícitos criminais. Os indícios coletados naquela investigação pelo GAECO, então coordenado pelo Dr. Marcos Alex, revelaram que a pessoa de Gilmar Antunes Olarte e Ronan Edson Feitosa de Lima atuaram em conjunto na prática de delitos de corrupção, em razão das funções públicas que ocupavam na administração pública desta capital, crime de lavagem de dinheiro, fatos que são objetos de ação penal que tramita no Tribunal de Justiça. Naquele procedimento investigatório, foram apurados indícios que poderiam levar à conclusão da existência de corrupção ativa e passiva para a cassação do mandato do prefeito municipal Alcides Bernal. Contudo, naquela época daquela investigação, nós não conseguimos, na investigação, apurar elementos seguros da existência de corrupção na votação que resultou na cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal. Mas, naquela investigação ainda, foram ouvidas diversas pessoas pelo GAECO, noticiando a existência de vantagens ilícitas a vereadores para que votassem favoravelmente a cassação do mandato do prefeito.
Áudios colhidos com autorização judicial registraram também intensa movimentação na indicação de ocupação de cargo junto ao Poder Executivo Municipal, logo após a ascensão de Gilmar Olarte à titularidade da Prefeitura de Campo Grande, mas faziam referências ao cumprimento de promessas feitas anteriores, muito tempo antes da assunção de Gilmar Olarte à titularidade da Prefeitura de Campo Grande. Nós não tínhamos, o Ministério Público e o GAECO, elementos seguros para, com certeza, confirmar essa negociação ilícita. Ocorre que, em meados de julho de 2015, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a denominada Operação Lama Asfáltica, que era destinada a apurar delitos relacionados à malversação de verbas federais no âmbito estadual. Nessa investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, foram realizadas interceptações telefônicas que demonstravam a existência de uma conjugação de esforços de empresários, de agentes políticos e de terceiros com o objetivo de promover a cassação do mandato do prefeito eleito, sob o manto da corrupção. A mídia local noticiou fartamente trechos dessas gravações que ilustravam esse conluio criminoso, o que fez com que a Procuradoria-Geral de Justiça instaurasse um procedimento criminal, delegando aos promotores de justiça do GAECO as atribuições para investigar, sob a coordenação do promotor de justiça Marcos Alex. Com a autorização judicial, foram compartilhadas provas colhidas pela Polícia Federal no inquérito policial número 530/2014, respaldando a investigação do GAECO, que tramitou no procedimento investigatório criminal número 18/2015. Esses procedimentos feitos pelo Ministério Público Estadual valeram-se de diligências como interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, buscas e apreensões, análise de dados telefônicos, trabalhos de campo e outros. E somados seus conteúdos, conseguimos, o Ministério Público, sob a atuação do GAECO, demonstrar de maneira nítida que o processo de cassação foi permeado por atos de corrupção. Essa atuação do GAECO, que foi uma atuação, e eu quero deixar aqui frisado, marcado pelo profissionalismo, marcado por uma investigação de qualidade, que possibilitou ao Procurador-Geral de Justiça a formação da sua opinião, demonstrou, infelizmente, a existência de um conluio, de uma conjugação de esforços de empresários, de políticos e de terceiras pessoas para a cassação do prefeito Alcides Bernal e a manutenção de situações que atentam à moralidade, à probidade e aos princípios éticos e legais que permeiam todo o agente político. Dessa maneira, nós conseguimos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na visão deste Procurador-Geral, demonstrar, em primeiro lugar, que empresários, com a cassação do então prefeito, seria garantido o restabelecimento de privilégios junto à administração pública municipal, tais como a continuidade dos contratos de seus interesses e suplementações orçamentárias elevadas. Em segundo lugar,
aos agentes políticos, principalmente diversos vereadores, seria garantida a entrega, direta ou indireta, da titularidade de secretarias municipais estratégicas, além da prerrogativa de indicarem seus aliados a nomeações em cargos comissionados na administração pública municipal, ampliando e solidificando suas esferas de poder e atuação. E ainda, em alguns casos, seria garantido o proveito de vantagens financeiras. Em terceiro lugar, a ambição política do então vice-prefeito de ocupar o cargo máximo do executivo municipal, exercendo o poder e desfrutando de todos os benefícios ilícitos ou lícitos dele decorrente. E em quarto lugar, e mais importante, seria restaurada a dominação político-empresarial ao mesmo grupo que, depois de anos de incontestável hegemonia, foi retirado do poder e do controle dos recursos públicos da administração municipal. Dessa maneira, para o Ministério Público, ficou claro a união de esforços entre os denunciados e outros, contra os quais ainda não se apuraram indícios suficientes, que não formaram uma mera coalizão política, em que forças aliadas e dissonantes acomodam suas posturas dentro do jogo democrático. Não se tratou de mero acordo político. Na verdade, no contexto dos fatos e na prova que foi produzida, o processo de cassação do prefeito padeceu de mácula, de vício da vontade dos seus julgadores, movidos pela cobiça de vantagens pessoais com as quais seriam premiadas. Dessa investigação se apurou a prática de corrupção ativa, de corrupção passiva e de associação criminosa. Na tarde de hoje, o Ministério Público, consciente do seu dever constitucional, consciente do momento que a sociedade sul-mato-grossense e brasileira vivem, onde nós temos uma clara crise ética, uma clara crise moral, uma clara crise de honestidade, o Ministério Público, calcado em provas, em um trabalho, e digo de público, extremamente louvável e profissional, feito pelo GAECO, e digo isso na pessoa do então coordenador Dr. Marcos Alex, a quem coube a condução dessas investigações, com base em todo esse material probatório e consciente do dever constitucional do Ministério Público, na tarde de hoje foi oferecida denúncia contra 24 pessoas que figuram no polo passivo em razão desses crimes que nós, Ministério Público, entendemos demonstrados nesse momento. Associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa. Aproveito o ensejo, antes de abrir para as perguntas, que o Ministério Público, mais uma vez, se coloca aberto à sociedade, aberto à opinião pública e dá satisfação do trabalho que vem desenvolvendo. Quero deixar claro aqui que todos os denunciados terão oportunidade de se defender, de apresentar as suas razões. Não fazemos pré-julgamento. O Ministério Público não pré-julga. O Ministério Público atua com base em provas, em investigação, com serenidade, mas fundamentalmente com um compromisso indelével com a sociedade do nosso Estado. Disse, quando da minha posse no dia 6 de maio, o Ministério Público não será surdo ao clamor da sociedade. O Ministério Público ouve a sociedade, age com profissionalismo e busca que aqueles que tenham cometido qualquer desvio
no campo da probidade ou criminal sejam punidos. Eram essas as considerações que gostaria de fazer e abro agora, passo para a Valéria para organizar as perguntas que serão feitas e que eu irei responder. Bom, então vamos nos organizar, né, colegas? A Elisete está aí, por favor, a primeira pessoa, diga o nome, a empresa, por favor, uma pergunta por empresa, porque senão nós vamos passar o dia todo aqui, tá? Já está na mão do... Alisson. Alisson, TV Morena. TV Morena. Aqui. Doutor, em relação à denúncia, foram apresentados 24 nomes, né? E em dezembro o Ministério Público já havia apresentado uma lista com alguns outros nomes. Eu acho que é uma lista com um número menor de nomes. Como é que vocês chegaram a essas outras pessoas? Como é que foram quais foram os elementos usados de dezembro para cá para chegar até essas novas pessoas? Que elementos foram usados na investigação? Foram feitas novas investigações, foram colhidos novos elementos de convicção, foram apurados pelo nosso Centro de Inteligência, CI, cruzamentos de dados financeiros, elementos de cognição que já haviam produzidos e que vieram simplesmente a sustentar ainda mais a investigação que já havia sido desenvolvida. Quero deixar claro o seguinte: as investigações que se seguiram ao relatório de dezembro simplesmente complementaram, mas de maneira nenhuma aquele relatório carecia de sustentação. Ele simplesmente era o resumo de uma investigação que foi complementada e que consolidou os elementos que já haviam sido produzidos. Oi, doutor. Anelo do SBT. Doutor, é difícil dissociar uma pergunta da outra, né? O trabalho do Ministério Público termina aqui e qual o caminho no Tribunal de Justiça? O trabalho do Ministério Público, essas investigações ainda, existem investigações complementares que podem envolver outros atores, dependendo de prova. Então, existem duas situações bastante distintas. A investigação em relação a alguns outros atores que nós ainda não encontramos provas continuarão. Esse é um âmbito de investigação do Ministério Público. Em relação aos denunciados, agora no Tribunal de Justiça é formado o processo judicial, aberto o prazo para os denunciados apresentarem as suas defesas, o Ministério Público se manifesta e o tribunal se reúne, a seção criminal do Tribunal de Justiça, para receber essa acusação. Depois de recebida a acusação, é aberto uma fase de instrução criminal, com oitiva de testemunhas, ajuntadas de provas, manifestação do Ministério Público e dos acusados e o julgamento pela seção criminal. Guilherme, Jornal Media Max. Boa tarde. Durante toda a investigação, houve alguns nomes que não estão aqui, dentre eles, nas gravações são citados também a deputada Antonieta Amorim, a atual vice-governadora Rose Modesto e o deputado federal Eliseu Dionísio. A razão deles não estarem aqui tem alguma coisa a ver com o foro privilegiado deles? Na realidade, tem vários que estão sendo objetos, o Ministério Público determinou a continuidade das investigações, então foi desmembrado, porque não existem indícios suficientes. Em relação a pessoas com foro de prerrogativa de função que não seja no Tribunal de Justiça, nós não podemos investigar e devemos encaminhar ao foro competente. Todos os demais que não foram investigados, há uma decisão no bojo do processo determinando o prosseguimento dessas investigações. Então, em relação a outros atores que não foram denunciados, o Ministério Público determinou o desmembramento dessa investigação para que possa ser coligidas novas provas, a fim de que possamos formar um convencimento definitivo da existência ou não da prática de crime por essas pessoas. Próximo, por favor. Nome e veículo, por favor. Procurador-Geral Eliezer Davi, sou jornalista há 35 anos nessa nossa capital. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor e, se me for possível, estender uma segunda pergunta
ao doutor Marcos Alex. Doutor, por favor, Eliezer, é uma pergunta para o Procurador-Geral, isso. Tá Só ok. o Procurador-Geral vai estar falando hoje. Procurador, todas as denúncias aqui estão materializadas. Como assim? Desculpa, eu não entendi. Todos os denunciados, acusados aqui, no caso, tem acusação até de reunião que o Temer hoje faz para se defender, não é verdade? Que a Dilma fez para tentar escapar do impeachment. Reunião política num país democrático não pode ser monitorada e nem investigada, dentro do Estado de Direito. Bom, mas eu gostaria de saber, Vossa Excelência, calejado um pouquinho que eu sou nessa vida de jornalista, com todo respeito a todos os procuradores, estão materializadas as denúncias? Na visão do Ministério Público, estão materializadas, porque não se trata, e aí a denúncia é extremamente longa, são 361 laudas de denúncia, em que se demonstra claramente que o Ministério Público não pretende criminalizar a política, o Ministério Público não tem a intenção de criminalizar reunião política. Isso é próprio do jogo democrático, é próprio de uma democracia cujo Ministério Público tem a obrigação constitucional de defender o regime democrático. Agora, o Ministério Público não coaduna, o Ministério Público não compreende reuniões políticas quando se trata de cassação de um mandato eletivo. Reuniões políticas onde se trama a cassação de um agente, onde se oferecem vantagens em troca do voto. O Ministério Público entende que corrupção passiva e ativa do 317, parágrafo 1º do Código Penal e do 333 do Código Penal estão perfeitamente caracterizadas, não apenas pela reunião política, mas pelo conjunto de provas que foram carreadas nessa longa investigação. Então, eu quero deixar claro, tanto a você, Eliezer, compreendendo a sua preocupação, que também foi a minha, quando me debrucei desde o início nessa investigação. Uma investigação que ultrapassa 7.000 páginas, que compreende interceptações telefônicas, que compreende cruzamento de dados, e que, na visão do Ministério Público, deixando claro que a palavra final é do Poder Judiciário, e eu disse aqui que nós não pré-julgamos, mas formamos a nossa convicção jurídica, nessa investigação, que, ao meu ver, foi extremamente profissional e bem conduzida, as provas são contundentes na demonstração clara, inequívoca, no cometimento dos ilícitos que eu já mencionei. Próximo, por favor. Boa tarde, procurador Lisiane Berrocal, Jornal do Domingo. Da outra vez, o Ministério Público fez encaminhamentos também para afastamento e pedido de prisões de alguns envolvidos. Dessa vez também terá? Não, o Ministério Público é muito claro nesse momento. As prisões têm que ser de ordem cautelar, uma necessidade de prisão. E o Ministério Público não entendeu, nesse momento, que há necessidade das prisões dos denunciados, que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que poderiam determinar a prisão dos denunciados. Entendemos ainda que não é o caso do afastamento cautelar dos denunciados, principalmente aqueles que detêm mandatos eletivos, em razão de que, nesse momento, nós estamos dando início, estamos provocando o Poder Judiciário para dar início a uma apuração judicial. Então, por isso não foi pedido nem a prisão e também não foi pedido o afastamento cautelar. Por favor, só se apresentar. Gabriela, do Correio do Estado. A gente queria entender, mais ou menos, como funcionou o grupo de associação de crime de corrupção ativa, passiva, e como eles fizeram para coordenar essa votação
E, inclusive, como que os empresários trabalharam nessa questão de fornecimento, não sei, de propina, quanto que foi investido para cada vereador, e também qual que é o papel do André Scaff, que apareceu aqui como novidade. Eu não vou detalhar a conduta de cada um dos acusados em razão do volume de acusados e da descrição dos fatos ser extremamente longa. Mas eu vou resumir, né, como eu já fiz aqui. Na realidade, o que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apurou durante toda essa investigação foi a existência de um conluio com participações bastante definidas de um grupo empresarial, um grupo político e terceiras pessoas que se articulavam para a manutenção do status quo. Com a eleição do prefeito, e isso está muito claro na denúncia, o Ministério Público apurou, conjuntamente com provas compartilhadas com a Polícia Federal, na investigação da Polícia Federal, na insatisfação da alteração do poder político e da junção de várias vontades para que se voltasse ao status anterior. Em razão disso, mediante a manutenção de contratos, de valores extremamente elevados, alguns fora da realidade, o que foi apurado também nessa investigação, um grupo de empresários se uniu a um grupo político para a manutenção desse status, visando a cassação do prefeito municipal e o retorno desses mesmos atores àquela situação anterior que causava grave prejuízo ao município. Próximo, por favor. Boa tarde, Ana Lívia Tavares, da Record. Eu gostaria que o senhor confirmasse para mim se, de fato, 2 novos fatos foram incluídos, que seria uma carta do Ronan, relatando como era feita essa ação, entre eles, Gilmar Olarte, e o laudo da perícia do celular do Gilmar Olarte. Foram anexados ao procedimento vários documentos, eu não vou me detalhar a respeito dos quais foram juntados, mas novos elementos de convicção que sedimentaram aquilo que já foi apurado foram anexados ao procedimento. Próximo, por favor. Daiane, do Jornal Estado. Eu queria perguntar se o Ministério Público agora, com finalização, tem interesse de entrar na Justiça contra a cassação do prefeito, já que foi provado. Já existe um procedimento na primeira vara de interesses difusos da capital, uma ação popular, salvo engano, em que se discute esses fatos, né? Independentemente disso, a questão da improbidade administrativa desses agentes envolvidos vai ser objeto de atuação do Ministério Público. Mais alguma pessoa? Podemos encerrar, então? Eu gostaria de avisar aos colegas que o Dr. Paulo César dos Passos vai estar à disposição e vai atendê-lo a todos com calma, a cada um, desde que a gente consiga pré-agendar uma entrevista e a gente vai conversar com um pouco mais de calma. Só que espero que vocês entendam que existem alguns sigilos e, claro, ele não vai poder conversar com vocês neste momento. Mas a assessoria de comunicação está à disposição de vocês para que a gente possa pré-agendar aí, com o passar do tempo, novas entrevistas para a gente conversar um pouquinho mais a respeito deste assunto e de outros também que possam vir pela frente. Podemos encerrar, então? Gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Dr. Paulo César dos Passos, a todos os promotores e procuradores que estão aqui presentes e agradeço aos colegas também. Muito obrigada.